Amém? Então abre a sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 1 ao versículo 8. E vamos trabalhar o nosso tema famílias reais. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Lembrando a palavra extraordinária que recebemos nas duas celebrações do domingo passado. Nossa ministra de células, Andréia, 17h30, trouxe o conceito, a proposta desse tema que Deus nos deu, famílias reais. E você vai ver na arte, se você olhar direitinho, é importante você observar, você vai ver que o R de reais, ele tem duas conotações ali. E ele tem dois significados também. São famílias reais, primeiro, porque são famílias o quê? Humanas. É gente de carne e osso. É gente que enfrenta o mesmo desafio. Famílias e casais que enfrentam as mesmas tempestades em momentos diferentes da vida, que passam por circunstâncias adversas da nossa existência humana. Ninguém está isento, estando com Cristo ou fora de Cristo, de ter em sua essência a humanidade e viver algumas consequências dessa humanidade. O outro R, com R maiúsculo, representa a diferenciação daqueles que são humanos, famílias humanas, casais humanos, casamentos humanos, paternidade humana, filiação humana, mas que se tornaram a realeza em Cristo Jesus, porque através do arrependimento se voltaram para Deus Pai, foram recebidos por Jesus através do seu perdão e agora constrói a sua realidade humana, não a partir da velocidade da destruição dessa terra, mas a partir da bondade dos céus, porque fazem parte de um reino. E esse reino tem um rei, e esse reino tem um Senhor que cuida, que ampara, que protege, que fortalece, que entrega as lindas revelações dos céus, que dá sabedoria, que opera milagres. Então nós não somos escravos da realidade humana ao qual nós estamos vivendo, do contexto ao qual estamos vivendo, de coisas que os nossos familiares passados fizeram. Não, nós decidimos nos tornarmos famílias do reino e logo famílias reais. E agora somos dirigidos por um rei, somos dirigidos pelo seu Santo Espírito. Temos da parte de Deus a bondade de sermos abençoados, porque Ele decidiu nos abençoar em Cristo Jesus. Nós somos perdoados porque Jesus decidiu nos perdoar e nos fazer realezas, parte desse reino dele. É bem verdade que nós não merecíamos nada, mas só falar isso não faz com que a mensagem do reino de Deus e de Jesus seja completa. Na verdade, nós não merecíamos nada, é fato, mas Ele decidiu, com Deus Pai, fazer com que fôssemos merecedores. Nós éramos pecadores, mas pela sua graça Ele decidiu nos tornar pecadores, perdoados, filhos de Deus. Nós éramos pessoas que vivíamos à mercê da sociedade humana, vivendo à margem, enquanto vivíamos o nosso pecado, seja físico, emocional ou espiritualmente. Mas Ele decidiu nos acolher e entregar toda a sua bondade e os mistérios dos céus para os seus filhos. Por isso que o R minúsculo de realidade e o R maiúsculo de realeza. Então, em Cristo Jesus, nos tornamos famílias reais com R maiúsculo, mas enfrentamos o quê? Desafios reais com R minúsculo que assolam a todas as famílias, mas recebemos a bondade, a ajuda, o poder, o perdão, a misericórdia, os propósitos dos céus, do nosso Rei, direto do reino ao qual já começamos a fazer parte exatamente aqui na terra. Então, nós estamos juntos construindo agora com uma visão e com uma mente dos céus os nossos relacionamentos familiares. O nosso casamento, a nossa paternidade, a nossa filiação, a maternidade, o relacionamento com a sogra, com o sogro, com os tios que são os familiares. Então nós não estamos mais a mercê de reproduzir os mesmos erros, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, porque agora nós temos um direcionamento da realeza, nós temos um direcionamento de um reino, nós temos um direcionamento de um Senhor Rei que é Cristo Jesus. E tudo isso com o propósito que as famílias na terra vivam, celebrem, conquistem, transbordem e compartilhem todas as promessas dos céus aqui
na terra uns com os outros. E eu não tenho dúvidas, por viver isso, e você também que está sentado, não tem dúvidas, por ter vivido isso, ou estar vivendo isso, que Deus é gracioso com aqueles que decidem honrar o rei e honrar o seu reino. A nossa mente muda, a nossa estrutura muda. E nós vamos ver através desse exemplo, uma família como a minha e como a sua, que foi encontrada com os sinais dos céus, que recebeu coisas extraordinárias, e vamos aprender através do exemplo de Jesus e através também do exemplo de alguns personagens que se encontram nessa história bíblica, como construirmos uma atmosfera, de realeza na nossa casa. Como implantarmos de verdade o reino dos céus no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento familiar. E quais são as características já reveladas e sinalizadas por Deus em Jesus, que são agora distribuídas pelo Espírito Santo de Deus nesse momento, para que a nossa família de verdade, mesmo vivendo no contexto real do R minúsculo da humanidade, ela possa usufruir, compartilhar, e ela possa também transbordar de um reinado, de uma família real aqui na terra. Porque nós somos chamados para isso. Nossos filhos foram criados para serem príncipes e princesas do Senhor, e a também serem alvo até que Jesus volte do reino e do reinado dele aqui na terra. Bom, famílias reais são construídas com atitudes reais, com R maiúsculo. Famílias reais são constituídas e construídas com atitudes reais. Famílias reais não nascem da noite para o dia, elas nascem através de uma conscientização e através de uma escolha. Elas são famílias constituídas por escolhas, e depois dessas escolhas, paralelamente, elas são constituídas por atitudes de realeza, direcionamentos dos céus, que elas aplicam por fé, mesmo não tendo o resultado ainda esperado. Elas constroem todo o alicerce para que o ambiente e a atmosfera real dentro das suas casas sejam preparadas para que o céu esteja se manifestando. João 12, de 1 a 8, vamos ver um exemplo de como construir uma atmosfera de realeza em nossa família e em nossa casa. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Mas respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Qual é o contexto dessa história? Bom, primeiro você precisa entender que é o contexto de uma casa, de uma família. Jesus foi convidado para um jantar. E ali nós temos Jesus, nós temos alguns convidados ali. O contexto foi uma visita após Jesus ter sido convidado em Betânia, uma cidade, a 3 quilômetros aproximadamente de um vilarejo chamado Betânia, em Jerusalém. Bom, era o costume no Antigo Testamento, quando o convidado chegasse a uma casa, a uma família, no caso aí Jesus, o convidado principal do anfitrião, ele já chegar, e no momento que ele chegasse, ele será abençoado por um escravo, por um servo que servia naquela casa. Então Jesus
foi convidado a entrar, e eu gostaria que você pensasse na cena de Jesus acessando a casa, a família reunida e alguns convidados, Jesus acessando a porta e existindo um lugar lá para ele como se fosse uma almofada grande, ou como se fosse um divã, para contextualizar hoje na nossa mente. Então o convidado, ele era conduzido próximo ao divã, à almofada. O escravo vinha com um óleo comum, um óleo qualquer, e ele derramava um pouco do óleo sobre a cabeça do convidado. E logo depois, ele pegava uma bacia com água e lavava os pés do convidado, e depois o convidado, ele se deitava, como se fosse se deitar de costas, onde? No divã, na almofada. E aí, com a mão esquerda, ok? Com a mão esquerda, a minha esquerda aqui, no caso aí a sua direita, o convidado de honra, ele colocava a mão nas costas, assim, para apoiar a cabeça, e com a mão direita próxima a ele, ele pegava os alimentos e ia comendo e compartilhando com as pessoas. Então você se depara com Jesus chegando neste lugar, Jesus sendo convidado para este jantar, e neste momento você vê acontecimentos extraordinários. Jesus é um dos convidados especiais para essa família. Mas nós temos também um anfitrião, chamado Simão Pedro. Simão Pedro, alguns estudiosos dizem, e a Bíblia também confirma isso, que esse Simão Pedro era aquele leproso que tinha sido curado. Um leproso que tinha sido curado e, em gratidão, convida Jesus para estar em sua casa para um momento especial e um jantar muito especial. Isso está narrado lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo 3. Nós temos um outro convidado também presente ali, nós temos Lázaro. Então nós temos Jesus, nós temos o Simão Pedro, que era um leproso e foi alcançado por um milagre dentro da mesma casa, e agora nós temos Lázaro. Nós temos um cara que morreu e um cara que foi ressuscitado por Jesus dentro da casa. E Lázaro está lá também. Lázaro é um convidado também para estar junto desse momento especial. Lázaro representa milagre, assim como também Simão representa alguém que estava enfermo e foi curado. Lázaro estava morto, teve fim a sua vida durante 3 dias. E Jesus, com sua presença, com sua fé em Deus Pai, com sua palavra, o trouxe de volta da podridão da morte e o colocou dentro de uma casa, numa mesa, para esse momento especial. Nós temos uma outra pessoa também, é Marta. Você lembra de Marta? Marta, que antes desse capítulo, é aquela Marta mesmo, irmã de Lázaro. Aquela Marta que, quando Jesus chegou em sua casa, ela estava preocupada lá com o serviço. E aí, lembra também de outra, que está aqui nessa casa também, Maria, que foi chamada a atenção por Marta, porque Marta estava lá preocupada com um monte de coisa, e Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo, e ela vai dar uma bronca em Jesus, vai dar uma bronca também em quem? Em Maria. Não te importas que minha irmã fique aí de conversa fiada, enquanto eu trabalho aqui e preparo toda a cerimônia de recepção do Senhor, que é convidada. Aí você entende por que Marta estava desesperada daquele jeito. Porque, de repente, o escravo não estava mais lá, precisava arrumar tudo. Mas Jesus, mesmo assim, Jesus não perdoa, não. Jesus chegou nesse ponto e falou: Marta, Marta, você está cansada, preocupada, agitada. Uma coisa só seria mais importante neste momento, e a sua irmã Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Jesus começou a colocar ordem na vida de Marta. Lembra disso? Então, Marta está aqui. Nessa casa, Marta continua simbolizando o que? O serviço. Ela não aprendeu lá atrás, mas talvez aqui no contexto é uma brincadeira. Ela estava exercendo exatamente o que ela poderia exercer neste momento. Ela está ali servindo. Então, nessa casa, Marta representa o quê? O serviço, um ambiente de generosidade e amor. Também estava rolando nessa casa e nessa família. E nós temos Maria, que depois de Jesus é a que chama a atenção demais. Maria, alguns estudiosos vêm a dizer, aí a gente precisa falar, que é a mesma daquela pecadora que chegou no momento que Jesus entra na casa de um fariseu e ele não recebe a honra devida, como nós acabamos de falar agora, de ter um escravo para lavar os seus pés, ungir a sua cabeça e o receber com honra. E quando ela derrama naquele momento o vaso de alabastro puro e quebra,
enxuga com seus cabelos os pés de Jesus, o homem diz assim, ó, se soubesse quem é essa mulher que enxuga os pés, não estaria tão feliz assim, pois é pecadora. E Jesus chama a atenção dele, lembra dessa história? E Jesus começa a falar que eu entrei na sua casa, não me deste honra. Eu entrei na sua casa, não me recebeste como tinha que me receber. Mas esta mulher, ela fez tudo o que você deveria fazer e ela fez com a motivação certa, porque você faria por obrigação. Ela fez sem obrigação e de puro coração. Jesus chama a atenção e Jesus exalta a vida de Maria. Maria elogiada. Maria representa nessa casa a adoração, a entrega, por escolher bem, por aprender a colocar os seus dias e colocar o seu tempo aos pés do Senhor Jesus. Nada é mais importante dentro da nossa casa do que dar prioridade a Jesus Cristo. Mas nós tínhamos também nessa casa os discípulos, os aprendizes de Jesus, aqueles que Jesus escolheu por livre e espontânea vontade, chamou para perto, acolheu para perto, para se tornarem a sua família espiritual. Esse é o contexto dos personagens, e uma vez que você já se posicionou entre os personagens, nós podemos caminhar um pouquinho mais para como construirmos uma atmosfera e um ambiente real na nossa família a partir dessa história verídica, dessa história que realmente aconteceu e tem muitos para nos ensinar. Como construir uma atmosfera e um ambiente real na nossa casa? Bom, nós já falamos que um ambiente real não acontece por nada, irmãos. Uma atmosfera precisa ser criada. Precisa haver intencionalidade para que possamos nos tornar de verdade famílias reais e para continuarmos vivendo com a realeza que é Cristo e também usufruindo do seu grande reino de justiça real. Nós precisamos colocar na nossa cabeça que não podemos mais conduzir os nossos dias, nossos casamentos, nossos relacionamentos familiares de qualquer maneira ou sem intencionalidade e planejamento. Olha, pode até existir pessoas que fazem compras por impulsividade, mas eu conheço um grande grupo de pessoas que só fazem compras com planejamento. Olha, pode ocorrer de pessoas tentarem ou usufruírem de uma viagem sem preparação, dá na cabeça, entrar no carro e ir embora. Mas eu conheço muitas pessoas que entendem a importância de uma viagem e elas se planejam economicamente, espiritualmente, elas preparam a gestão do seu tempo, porque elas querem viajar de verdade. Por que seria diferente com a nossa família? Por que seria diferente com o nosso casamento? Por que seria diferente com os nossos relacionamentos? Por que seria diferente o meu relacionamento de pai com meu filho? Ele precisa ser intencional. A atmosfera é criada por uma intencionalidade. Você pode chamar de propósito, você pode chamar de vontade, mas o importante é entender que para vivermos com a realeza e para desfrutarmos da realeza do reino de Jesus, precisa haver intencionalidade. Porque Jesus quer, Deus Pai quer abençoar as nossas famílias, mas nós precisamos da intencionalidade de termos atitudes para construirmos no nosso ambiente familiar uma atmosfera real, uma atmosfera dos céus. Nossas famílias, minha família, sua família, precisa e necessita. Então eu quero compartilhar com você 4 princípios importantes, a começar pelo primeiro, de como construirmos um ambiente, uma atmosfera real para vivermos os milagres do Senhor. Primeiro, para construirmos uma atmosfera real de realeza e usufruirmos da bondade de Deus e do seu reino, você precisa e necessita da presença física de Jesus. Você precisa e necessita, assim como eu, da presença física de Jesus. No versículo 1 e o versículo 2, vai narrar exatamente este momento e dizendo por que Jesus estava naquela casa. Repita comigo, Jesus estava naquela casa. Fisicamente, porque ele foi convidado. Você já convidou de verdade a realeza e preparou o ambiente para que a realeza se estabeleça no seu relacionamento, na sua família? Na sua geração?
Eu estava conversando ontem com uma pessoa. A decisão que nós tomamos hoje, de compartilhar Jesus com uma pessoa da nossa família, orarmos constantemente por uma única pessoa da nossa família esse ano, ou dos nossos familiares, vai fazer toda a diferença não só para a vida daquela pessoa, mas por toda uma geração que aquela pessoa representa até que Jesus volte. Como nós enxergamos isso aqui em nossa igreja, nossa cultura? Crianças não são pessoas que atrapalham os cultos, crianças não são fardos, mesmo que elas cheguem com todos os diagnósticos que você imaginar. Aqui nós encaramos que as nossas crianças são uma boa semente que o Senhor mandou para nós cuidarmos, apresentarmos o reino, a identidade delas, para que elas cresçam num ambiente de realeza, porque elas continuarão com a existência através das suas gerações, vivendo e compartilhando Jesus nessa terra até que Ele volte. E ao cuidarmos do coração de uma criança, nós estamos preparando um ser muito especial, o qual Deus amou, que vai estar constituindo família, e vai constituir filhos, e vai constituir gerações, até que Jesus volte. O que faz a diferença na nossa família e na nossa vida é termos esse entendimento real de realeza, de que a presença física de Jesus em nossa família, em nossa casa, vai criar um ambiente celestial e extraordinário. Nós precisamos de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus ele se faz presente quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos entregamos a Ele de verdade, quando nós não brincamos com a nossa vida, e nem com a vida que Ele entregou por nós, quando nós não brincamos com o seu reino, quando nós não brincamos com as instituições que Ele criou, a igreja e principalmente a família. Quando nós tratamos a família exatamente como Ele tratou, quando nós amamos as nossas esposas exatamente como Ele nos orientou a amarmos. Sabe o que sobra para mim e para você? Não no sentido de resto, mas o que sobra como consequência é a manifestação do rei com sua realeza sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre os nossos descendentes. Um pai que se decide de verdade ter a presença física de Jesus através do Espírito dele, recebendo ele como Senhor e Salvador de verdade e permitindo que ele seja o quê? Senhor e Salvador de verdade, está atraindo a realeza, os céus, o rei, para dentro do seu casamento e para a sua descendência, até que Jesus volte. E quando ele ou ela começa a tratar Jesus como real, porque ele está aqui nessa noite, preste atenção, você pode não ver, mas ele está aqui. Ele está presencial aqui. Ele está aqui através do seu Santo Espírito. Você não pode tocar nele, você não pode ver ele visivelmente, mas ele está aqui. A presença dele é real e eu não posso viver como se ele não estivesse. Eu não posso na minha casa constituir os meus relacionamentos familiares, os meus negócios, a minha existência, o meu casamento, a minha paternidade, a minha filiação, seja lá qual papel social dentro da família você desenvolve, sem ter a plena consciência que Ele está presente. Ele precisa ser mais adorado do que a televisão. Ele precisa ser mais adorado do que as contas e projetos sociais. Nós precisamos nos relacionar com Jesus de verdade. E para que isso aconteça, nós precisamos criar um ambiente de honra para Jesus em nossa casa, em nossa família. Você já preparou o divã para Jesus na sua casa, na sua família, no seu casamento? Para você cear com Ele? Você já acordou de manhã dizendo, Senhor Jesus, obrigado. Nesse momento eu quero atrair a Tua presença, apesar do Seu Santo Espírito habitar em mim, para o meu dia, para o meu quarto, para a minha casa. Aqui nesse lugar, na mesa, na cozinha, no banheiro, na varanda, no quintal, nos nossos relacionamentos, na minha descendência, naqueles que me antecederam, meus pais. Eu não sei qual é o seu contexto, você é casado, se não é? Mas você precisa, como eu preciso e necessito da presença física de Jesus na nossa família e na nossa casa, para criarmos uma atmosfera celestial e real, pelo único fato de que Ele foi constituído rei pelo seu Pai. Deus é Pai, mas o Pai decidiu constituir Jesus como Rei. Deus é Pai, mas Ele decidiu constituir Jesus como Senhor. Deus é Pai,
mas ele decidiu constituir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores também como Salvador. E nós não podemos tratá-lo como se ele não estivesse presente. Nós precisamos criar o ambiente e a atmosfera para que os nossos filhos percebam, para que as esposas e os esposos percebam. Nós precisamos deixar sinais. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? Lembra de Deus falando com o povo? Mate um cordeiro imaculado, passe o sangue nos umbrais da porta para trazer o povo direitinho. Deuteronômio 6 está lembrando ao povo que eles deveriam contar tudo para os seus filhos, e como também sinalização do que Deus é, do que Deus fez, de maneira física, através do simbolismo dos sinais, viver e ensinar aos seus filhos o que Deus tinha feito, o que Ele continuava fazendo pela humanidade ou pelo povo de Israel. Nós não podemos tratar Jesus como se Ele não estivesse presente. Na casa, na mesa, em todos os cômodos de sua vida, é necessário que Jesus seja convidado para descansar, para ser honrado, porque no ambiente que ele é honrado, no ambiente que ele é desejado, no ambiente que ele é convidado, ele se faz presente. Ele deseja cear com você todos os dias, e comigo. Deseja tomar café, jantar, almoçar. Ele deseja cear conosco na cama. Ele deseja estar conosco. E ele pode estar com você e comigo todos os dias da nossa vida a partir da escolha que fazemos. Apocalipse, no capítulo 3, versículo de 20 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo de 20 a 22. Vamos ler todos juntos? O que o Senhor Jesus disse para João, na ilha de Pátimos. É Jesus que está falando. Vamos lá todos juntos? Eis... Uau, presença física de Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo mais uma vez hoje na porta. Do seu coração, da sua mente, do seu banheiro, do seu quarto, da sala de vídeo, das redes sociais. Ele deseja estar lá. Da sua conta corrente. Qual é a área que ele está proibido de entrar porque não é um ambiente de honra? Onde ele deseja derramar a realeza, mas também derramar as suas riquezas de um rei que é dono de tudo. Tudo. Salomão foi o homem mais rico do mundo e continua sendo até hoje. Nem o homem mais rico do mundo. E juntando todos os homens mais ricos do mundo, conseguem ter hoje, calculado, transferido o valor que Salomão teve, hoje, nem com toda a unidade deles, conseguem ser homens mais ricos do que Salomão. Sabe por quê? Porque foi Deus que deu para Salomão. E Deus, Ele dá demais porque Ele não tem falta de nada, Ele é dono de tudo, Ele que criou todas as coisas. Então escolha viver na realeza e não na escassez, em nome de Jesus. Não viva mais na escassez. O Senhor nos convida a termos uma vida de realeza. Você convida Jesus para a mesa, igual aconteceu na casa de Marta, Maria, com todos os convidados ali, na verdade na casa de Simeão, com os convidados. Você convida Jesus para a mesa, e Ele te garante o trono. Versículo 21, filho, pode colocar, por favor. Vamos ler todos juntos? Ao vencedor, vinte e dois. Você convida Jesus para o divã, você convida Jesus para a almofada, você convida Jesus para a mesa, e Ele te garante o trono. Dá para você entender que não tem nem o que pensar, que não dá para trocar mais, que não dá mais para tratar como religião, é relacionamento? Você oferece a mesa que representa a sua vida. Você oferece os seus dias para Ele, de todo o coração. E Ele te garante o trono, a eternidade com Ele.
Ele te garante uma identidade nova no reinado. Ele não te garante o que é perecível nessa terra, Ele te garante o que é eterno. E começa aqui. Não dá mais. Que em nome de Jesus a Igreja Batista supere, e você que está aqui, o povo de Deus reunido e sobre toda a face da terra, que não exista mais divórcios no nosso meio, que não existam mais filhos matando pais sem se falar, que não exista mais adultério em ambiente de desonra, irmãos. Que a gente oferte as nossas mesas, porque Ele deseja nos dar o trono. Chega de infidelidade, chega de escândalo, chega de promiscuidade. Você oferece a mesa, a vida, os dias. Ele te devolve a eternidade, um reinado com Ele. Um único Deus e Senhor que compartilha do seu reino com os seus serviçais. Traga a presença de Jesus fisicamente para a sua casa através da sua vida. Você convida Jesus para a mesa, Ele te convida para o trono. Você toma uma decisão terrena por Ele e Ele te presenteia com uma união eterna. Você toma uma decisão terrena por Ele e Ele te presenteia com uma união eterna em seu reinado. Ele te convida para uma decisão. Ele te convida para hoje, de verdade, tomar uma decisão. Ele te convida para jantar com Ele. Desculpa, eu vou corrigir. Você convida Jesus para jantar contigo. Jantar são quantas refeições? Jesus te convida para uma ceia eterna. Dá para você entender? Um ex-leproso que foi alcançado pela cura física. Um ex-morto fedendo que foi alcançado por um milagre. Possivelmente uma pecadora que foi perdoada. E uma doidinha que só ficava preocupada com o que fazer. E um monte de discípulo incrédulo, mesmo vendo, não conseguia crer. Eles foram convidados para um jantar. E Jesus entregou para eles uma ceia eterna. É o que Ele deseja derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Estamos juntos? 2, para construirmos um ambiente de realeza em nossa casa e em nossa família, precisamos construir de verdade uma atmosfera de serviço em amor e gratidão. Para construirmos uma família real, através de uma atmosfera real, nós precisamos, de verdade, construir uma atmosfera de serviço em amor e gratidão. Versículo 2, vamos ver aí o que o Senhor está nos comunicando. Versículo 2 de João, capítulo 12. Então ofereceram um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados e estava sentado aonde? À mesa com Jesus. Um ambiente de amor e generosidade a Jesus foi construído. Tudo foi preparado para Ele. A comida foi preparada para Ele. O divã foi preparado para Ele. O ambiente foi preparado para Ele. Você precisa entender isso. Preste atenção, olhe para mim. Eu acredito, até o texto não diz, que o escravo estava preparado para receber Jesus. Lembra como eu te falei que era um costume no Oriente Médio? Toda a casa, o anfitrião separava o escravo naquela noite. Sabe para quê? Para lavar os pés de Jesus, ritual, para derramar um pouquinho de óleo comum sobre a cabeça dele. Tudo foi preparado para ele, mas algo extraordinário acontece nessa casa, irmãos, nessa noite. Aí entra Maria em cena. Eu acredito que o escravo estava lá, mas sabe o que Maria faz? Escravo, está de folga. Eu vou tomar a posição de escrava nessa noite. Eu me recuso a não criar um ambiente de serviço real para o rei e de amor real para um rei.
Eu pego e assumo o lugar do escravo. Não era para Maria assumir o papel que ela assumiu, de quebrar o vaso aos pés de Jesus. Não era para ela fazer isso, nem lá e nem neste momento na cabeça de Jesus. Mas Maria quebra todos os protocolos dos costumes, porque ela não estava recebendo qualquer pessoa. Ela atrai para a família dela realeza ao olhar para Jesus e tratar Jesus de verdade com o que ele era. Ela dispensa o escravo. Ela pega aquele óleozinho comum, barato, que deveria ser colocado na cabeça dos convidados. Ela dispensa a bacia com água e ela surpreende Jesus vindo com um vaso de alabastro comprido, de nardo puro, daquelas plantas extraordinárias, trazido da Índia, que valia aproximadamente 300 denários o dia de trabalho inteiro. E ela apresenta um valor de um ano inteiro de trabalho. Um perfume que só tinha valor em épocas especiais, por isso caro pra caramba, porque a sua utilidade só servia para um ato, uma utilização. Após quebrado, não serviria para mais nada, mesmo que você guardasse ali dentro. Ela dispensa óleo barato. Ela dispensa água barata. E ela constrói um ambiente de realeza. Ela pega aquele vaso, ela quebra e ela banha quem? O rei. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Lê o final comigo. E a casa, toda a família é beneficiada pela atitude de honra que você projeta pela presença física de Jesus. Um ambiente, uma atmosfera real é criado de maneira intencional, a partir do valor que você dá, com as coisas que você tem, da pessoa que você é, das ações que você pratica dentro de família, no seu ambiente familiar ou conjugal. Se for perfume, atitudes destrutivas, inunda toda a casa. Se for brigas, intrigas, traições, antes alcançasse somente o coração de uma pessoa, mas alcança toda a casa. Essa família, ela foi muito abençoada, porque eles serviram fazendo coisas boas uns para os outros, e Jesus sendo o foco e o alvo, toda a casa foi contemplada com o perfume e aquele aroma sobre os pés de Jesus. Então sirva na sua casa, sirva seus filhos, sua esposa, seu marido, seus familiares. Sirva com uma atitude real e com amor de verdade. Sirva com excelência. Por que a gente só coloca talheres novos e todos iguais, pratos novos e todos iguais, quando vai visita somente na nossa casa? Por que quando não é visita, cada copo é de uma cor porque quebrou o jogo e a gente ainda usa? O talher é de madeira, um é de plástico e o outro é que não tem plástico. Por que a toalha é a toalha de todo dia? Jesus está ali. Sim ou não? Não sei, se você convidou ele, ele está lá. Se você pelo menos agradece pela refeição no momento, ele está lá. Senão você sai igual um leão, uma leoa comendo, porque está correndo para frente da televisão, esquece, bicho. Jesus não se prostitui, ele se manifesta em ambiente de honra. Ele é realeza. Ele não entra em lugar que ele não é desejado. Você viu o versículo? Eis que eu estou à porta e bato. Quem invade é Satanás para fazer bagunça. Jesus entra num ambiente de honra e ele arruma a casa. Quem bagunça é você. Ele entra num ambiente organizado. Então passe a servir, fazendo coisas boas uns para os outros. Sirva honrando, dando o devido valor, tanto a Jesus quanto aos seus. O que é honrar? Honrar é dar o devido valor. Como é que Jesus me vê? Como é que Jesus vê a humanidade? Sirva a Jesus, ele é a realeza. Sirva uns aos outros como ele serviria. Pergunte-se a si mesmo, como Jesus serviria essa pessoa dentro da minha casa? Sirva a Jesus com realeza, sirva uns aos outros, criando essa atmosfera real. Sirva como ele serviu a sua igreja,
Chega de ficar pulando de igreja para lá e para cá. Chega de ficar falando mal daquele ambiente que Jesus morreu por ela. Chega de ficar tratando com a desonra a igreja que pertence a Ele, a noiva que é dele. Que tal você começar a realeza na boca? Desculpa, tem que começar no coração, senão é só fake. Que tal não fazer mais da igreja somente um clube, um lugar onde eu visito, mas realmente a família, onde a presença de Jesus é real. E quando ela entra para celebrar, ela manifesta exatamente a mesma honra que quando ela sai para celebrar e para servir. A igreja é a mesma que está dentro, a igreja é a mesma que está fora. A igreja que está dentro de casa, é a igreja que está no quarto, é a igreja que está no relacionamento com os filhos. É a igreja que se manifesta em testemunho nos seus negócios, no relacionamento com o dinheiro, no relacionamento neste mundo, que é real com R minúsculo e que precisa de referência de realeza com R maiúsculo. Você já pensou o impacto que nós atrairíamos? Eu amo essa música que nós acabamos de cantar agora, no sentido bem extravagante, ok? Eu quero mais.